Hello guys, tudo bem com vocês? Mais uma live aqui no CCAA Jardinópolis, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Bom, a live hoje, né, o tema é, eu coloquei lá, será? E vamos nessa, o Instagram tá avisando pessoal, né, que a gente tá aqui ao vivo, que bom, já estamos aqui no mês de novembro. E hoje, então, esse será, gente? Será que eu começo? Será que eu estou no momento certo para começar o curso de inglês? Será que eu deixo mais para frente? Então, tem muitas dúvidas em relação a quando eu começo, se eu começo, por que sim, por que não? Hello, CCAA Ideia. Hi. Então hoje é sobre isso, né? Tem muitas dúvidas que a gente acaba tendo e eu vim hoje trazer para vocês um papo sobre isso, né? Uma palavra sobre isso. Muitas vezes a gente deixa para depois o que a gente pode fazer hoje. E as oportunidades, elas surgem na vida da gente sem aviso prévio, né? A gente não recebe um aviso, semana que vem, daqui um ano, daqui 6 meses, daqui um mês, daqui uma semana, vai ter uma oportunidade para você. Não, a gente não tem isso, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar preparados para isso, tá? E hoje, assim, eu digo hoje, né? Cada vez mais nós sabemos a importância de você ter a segunda língua, né? Como mais uma ferramenta ali de trabalho para você enfrentar os desafios que virão aí, né? A gente diz desafio porque cada vez mais a gente sabe que esse trabalho mais comum que nós temos, a maioria dos jobs, né, dos empregos, do trabalho que a gente conhece, muita coisa vai mudar, né? Talvez por exemplo, criança, a gente tem crianças ou jovens, talvez eles vão trabalhar, vão ter vagas de emprego num trabalho que talvez ele nem exista ainda, né? Mas com certeza a área de informática e de idiomas, principalmente a língua inglesa, estão assim, vinculados lado a lado. Então, cada vez mais a gente sabe dessa importância, dessa necessidade. Então, a gente vem hoje trazendo isso. Não deixa para depois, tá? Principalmente se você tem filhos pequenos. Eles têm muita facilidade para aprender, mas uma língua estrangeira, gente, não é uma coisa assim como um clique, sabe? Às vezes a gente fala, não, eu vou deixar quando eu estiver mais velha, e eu faço um ano e meio, só que você precisa de um certo tempo para o seu cérebro assimilar aquilo, absorver aquilo, você precisa treinar, não é mesmo? Porque se você muda para o país daquela língua que você vai falar e vai ter contato com estrangeiros direto, vai estar estudando a língua, que é outro fato que o pessoal confunde, que eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, né? Então, aí tudo bem, você pode, né, em um ano e pouco, você pode estar fluente, mas isso você indo para aquele país e se dedicando ao estudo também, tá? Mas aqui nós moramos no Brasil e normalmente as pessoas, elas investem o quê? 2 horas por semana, 2 horas e meia, vamos dizer, por semana, ou a não ser que a pessoa faça curso intensivo, mas em geral, para quem trabalha, estuda, tem outros afazeres, outras atividades, ela vai assim se dedicar em torno disso, de 2 a 2 horas e meia por semana no curso de idiomas, tá? Então você precisa de um certo tempo para você conseguir ter essa pronúncia bonita, ter vocabulário, dominar a escrita, a leitura, a gramática, tudo isso, né? E às vezes a pessoa muda, por exemplo, como eu tinha mencionado antes, a não ser que você mude para o país. Mas tem gente que assim, ela muda, ok, ela muda, mas ela continua convivendo com brasileiros, tendo contato com brasileiros. Então a gente sabe que às vezes tem gente que mora há alguns anos nos Estados Unidos e não é fluente, porque ela fala o mínimo possível só no mercado de trabalho. E às vezes tem isso, ou às vezes ela consegue falar,
mas ela não foi para aquela coisa assim, sabe? Quando você vai para a escola, que você vai aprender regras e tudo, às vezes você fica como um analfabeto. Você sabe falar, como tem muitas pessoas, infelizmente, aqui no Brasil. Ela fala, ela entende, mas ela não consegue ler ou escrever, né? Então você vai ter que analisar o que você quer. Então, no curso de idiomas, um curso sério, porque aí você vai escolher o quê? Qual o método que é melhor para mim? Você quer um curso que você vai aprender as 4 habilidades, que você vai desenvolver muito a sua conversação, mas que você também, no CCA, a gramática é levado bastante a sério, a parte escrita, porque para você aprender a estrutura de uma língua, né, como que que eu monto uma frase, o que vem primeiro, o que vem depois, por que eu tenho que usar isso ou aquilo, isso também precisa de estudo. Então aqui, quando a gente trabalha a parte oral, a gente já vai inserindo ali a gramática. Então toda lição a gente trabalha um pouco. A conversação muito em sala de aula, e no final daquela lesson, o que a gente viu de gramática já é passado. Ele vai treinar a parte escrita, com os exercícios escritos. O listening que eu trabalhei oralmente e o auditivo, a gente junta tudo isso. O aluno vai ter exercícios para ele trabalhar a parte oral, a parte de auditiva, né, de ouvir o listening, e a parte escrita. Então, tudo isso é o diferencial que quando você, ao término do curso, quando você está mais avançado, você é aquele aluno que sobressai num teste de nivelamento de um trabalho para ver o seu nível de inglês, para você numa entrevista de emprego. Então, esse aluno do CCA, aqui alunos nossos, né, alunos do CCA, em geral, eles se sobressaem, eles se saem muito bem por um teste de proficiência da língua inglesa, até mesmo para ele fazer, às vezes ele quer fazer um curso lá fora, ele precisa fazer uma avaliação para ver em que nível que entra, e em geral o aluno do CCA ele é bem qualificado. Por quê? Por esse motivo que eu falei, a gente expõe o aluno ao listening desde o baby, para quem começa no baby, ou desde o kids, para quem começa no kids, ou desde o preteen, ou desde o teen ou do adult, né? Tanto faz um adolescente ou um adulto. A partir do momento que ele começa, a gente já treina o aluno aqui nessas habilidades, tá? Então, assim, não deixe para depois. Às vezes a gente coloca muita coisa assim na cabeça, né? Será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou travar na frente dos outros? São muitos será. Mas enquanto a gente fica com dúvida, fica pensando, será que vai ser bom para o meu filho? Será que eu vou dar conta de pagar? Será que ele vai acompanhar? Será que eu vou acompanhar se o curso é para mim? Né? Então você tem que se dar a oportunidade e saber, gente, olha, todo mundo aprende, né? Cada um tem o seu grau de facilidade para alguma parte. Uns preferem mais, têm mais facilidade na pronúncia, outros têm mais facilidade na escrita, outros são na leitura, mas qualquer área a gente pode melhorar, desde que a gente tenha uma coisa chamada dedicação. Então você tendo um método correto, um método eficiente, né, que é validado aí, a CCA há mais de 60 anos no mercado, não estaria no mercado há tanto tempo, formando tanta gente, se não fosse bom, não é mesmo? A gente é a prova viva que no CCA, por exemplo, eu estudei no CCA, né? E a grande maioria dos professores do CCA são cria do CCA, porque é um método que realmente funciona. Então, às vezes a gente fica em cima desse será, e a gente não age. Então, gente, o pior pior de tudo é você ficar ali naquela, pensando, e depois lá na frente eu arrepender, falar, nossa, eu poderia ter começado. Então imagina que você fazendo sua matrícula, agora a gente já está com as matrículas abertas, né? Estamos com as matrículas abertas para 2023. Você já efetuando sua matrícula agora, pensa que o ano que vem, nessa época, você já vai estar terminando, hello, welcome, você já vai estar terminando o segundo nível, né? Conforme eu tenho live aí que eu coloquei anteriormente sobre quando a gente começa, né? O elementary
que é o elementar básico, é 1, 2, 3. O ano que vem, nessa época, você já vai estar finalizando o segundo livro do CCIA. Então, olha só como você já vai estar avançada. Ao passo que se eu falar, eu não sei, acho que eu vou deixar para o outro ano ainda, vou resolver, vou pensar, você não vai ter feito nada, né? Então, qual é a sua jornada? Você vai analisar, a gente tem que traçar na vida objetivos, né? Objetivos que eu possa concluir. Por exemplo, é possível fazer um curso de inglês? É. Aí você vai encaixar aquilo dentro do seu tempo. É claro que na vida a gente tem que fazer escolhas. Para eu fazer uma coisa, eu deixo de fazer outra. Por exemplo, eu estou aqui numa live agora. Então, eu poderia falar, eu vou ficar uns minutos descansando, ou vou ficar fazendo uma outra atividade. Não, eu optei por abrir essa live. Então, eu vou deixar de fazer uma outra coisa para fazer essa live. No curso de inglês, às vezes você fala, nossa, é o horário que eu assisto minha Netflix, é o horário que eu, enfim, faço alguma outra coisa, mas aquilo vai fazer diferença para você? O curso de inglês vai fazer? A gente sabe que faz. Então, inclua isso na sua vida. Como a gente inclui bons hábitos, né? Estudar, a gente sabe que nunca é demais. Então, assim, pense nos serás, analise o que você pode mudar. A gente sabe que a gente não vai ter que deixar, talvez, fazer, não é deixar, eu nem digo deixar, gente, talvez eu esteja usando a palavra errada, mas assim, ocupar o espaço devido para aquilo que eu preciso. Então, o tempo, o espaço. Eu preciso no curso de adulto, de adolescente, eu preciso de um tempo, 2 vezes por semana, 2 dias, não é o dia inteiro. Aquela 1 hora e pouquinho de aula que eu preciso para me dedicar ao curso de inglês, tá? Nas aulas. E um dia ou outro em casa você dá uma estudada, você tem uma atividade para fazer. Esse é seu investimento de tempo. E às vezes a gente conta, você já foi no seu celular olhar quanto tempo que você fica. Às vezes a gente fica ali olhando, rodando, dando uma olhada, assistindo vídeo, assistindo reels, tudo. De repente a gente fica tranquilamente 1h30 tranquilo, se você for contar tudo que você passa durante o dia, que você daria para você estar estudando, daria para você estar fazendo seu curso, né? Valor, preço, porque valor é diferente de preço, né? Aquilo que vale para você, aquilo que vai fazer a diferença na sua vida. E o preço que você vai pagar. Quantas vezes a gente às vezes compra, eu não digo que o que você precisa, é óbvio que a gente tem que gastar, mas a gente avaliou aquilo, pode ser uma coisa que eu posso modificar, que eu posso diminuir alguma outra coisinha, encaixar aquilo. Às vezes você nem precisa disso, eu estou falando para quem, no caso, precisa. É tudo questão, gente, é aquilo que eu falei, prioridade. Se eu gasto tanto saindo, mas eu quero também fazer um curso, eu vou fazer um balance, eu vou colocar na balança e fazer uma divisão, né? Desde que eu não deixe de fazer as atividades que eu gosto e faço aquilo também que eu preciso, né? Então esses serás a gente vai mesclando e medindo, tem que medir, tem que colocar, gente, o ideal é na ponta do lápis, né? Vergonha do quê? Vergonha a gente tem que fazer vergonha de você. Imagina você ter uma grande oportunidade de trabalho e não conseguir porque você não está preparada, não tem Aí você fala, nossa, olha que pena. Nem é vergonha falar assim, por que eu não me preparei antes? Você vai ficar assim arrependida, né? Vergonha paga boleto? Não. Você entra numa turma pensando assim, ó, hello Mônica, e você entra num curso de inglês, para você aprender inglês. Todo mundo que está ali naquela sala está do mesmo nível. O professor, o teacher que está lá, ele é um moderator. Ele está lá para te ensinar a pronúncia correta, para te ajudar, para te orientar, para te dar aquela força que você precisa. Porque esse negócio de autodidata é para poucos, né? Aquela pessoa que consegue entrar ali num curso, estudar sozinho e ir do começo ao fim. Então, realmente, nós precisamos assim de uma metodologia de uma pessoa, né? Então o professor está ali em sala de aula para te ajudar, e quem está ali está como em inglês tem um termo que a gente fala assim, we're in the same boat. Quando a gente está, em português também nós temos, né, que nós estamos no mesmo barco. Então tá todo mundo estudando, você não precisa ter vergonha. E às vezes a vergonha que
que eu tenho a dúvida que eu tenho vergonha de falar, às vezes aquilo que eu falo é exatamente a dúvida do colega, né? Então nas aulas a gente não precisa ter vergonha. Você que é criança, jovem ou adulto que precisa e quer aprender, porque você quer fazer aquela viagem, você não precisa fazer o curso completo, mas você é adulto, você fala, nossa, eu quero entender a dinâmica de como eu faço uma pergunta, quanto que onde que para onde, o que que eu pego, o que que eu não pego. Então, essas coisas básicas você aprende no básico, é muito fácil. Dá para te dar uma virada de chave que eu consigo me virar. Então, é fácil de você aprender um novo idioma. É claro que eu tenho que estar aberta para aquilo. Quando eu estou aberta para aquilo, eu aprendo. Tá? Então a gente está aqui para isso. Então esses serás, é isso que a gente vai analisar. O que eu coloco dentro do meu orçamento, o que dá, o que não dá, para aquele aluno que precisa ver isso. Para algumas pessoas, não, é tranquilo, ela não é isso que está, às vezes, empatando ela, né? O tempo é a gente que faz. Aquilo que é prioridade, então eu poderia estar agora, talvez, fazendo uma outra coisa, ou falando, descansando, depois eu vou pro CCAA, mas o que eu optei? Eu optei por abrir essa live, então é a prioridade, eu deixei de fazer uma coisa para fazer outra, não é mesmo? Sobre o tempo, sobre vergonha, sobre será que eu aprendo? Aprende, a gente aprende sim. Por exemplo, eu estou aqui fazendo live com vocês. Quem diria que há 2 anos atrás, gente, em 2020, quando começou a pandemia, que eu só dava aula presencial, eu iria imaginar que eu fosse dar conta de dar aula online, de dar aula híbrida. Às vezes eu tenho um aluno que está aqui na sala e eu tenho um que está lá na casa dele. E aí eu fico aqui, ó, aqui e lá, e uma aula ao vivo, na hora, é uma delícia. Então, assim, a gente aprende, mas a gente tem que estar aberto para aquilo. Então, saiba que é possível você aprender em qualquer momento da sua vida que você esteja. Agora, o meu recado especial é para aquele... Hello, CCA Irlândia. O meu recado especial é para aquela mãe de aluno, pai de aluno, ou madrinha, avó, que às vezes você quer presentear. Eu tenho casos aqui que às vezes a tia, a avó presenteia o sobrinho, o neto. Olha que não tem preço um presente desse, não é mesmo? Porque você vai mudar completamente a vida da pessoa. Você vai aprender uma nova língua, você vai aprender costumes de um outro país, vai abrir a sua mente completamente. A pessoa assim aprende um novo idioma, ela aprende um leque de opções que abre para ela, né? Então você fica mais forte, você fica independente. Se é criança, ele vai começando a ter facilidade na escola. Então a minha palavra especial é para você, mamãe. Não deixe de dar essa oportunidade para o seu filho, para sua filha, tá? Lembre-se que está muito próximo o futuro deles. Então quando a gente vê, talvez ele vai ter um trabalho que nem existe ainda, mas com certeza o inglês vai estar inserido naquilo, tá? Então pense nisso, as nossas matrículas estão abertas, você manda um direct para mim, falando que quer mais informações sobre o curso, tá? Para quem não viu essa live ao vivo, vai olhar de novo, manda um direct ou liga pra gente, nós estamos aqui à disposição de vocês, tá? Então, hoje a palavra foi essa e eu vou me despedir aqui de vocês, deixando para vocês refletirem, será? Por que será? Será que sim, será que não? Qual é o motivo? O que é que me impede de começar o curso agora? Qual é o problema? Assim, tem algum problema? O que te impede? Qual que seria a sua dificuldade de não começar? Então, nós estamos à disposição, pode me mandar direct, pode fazer pergunta, pode tirar sua dúvida. E eu vou fechar essa live agora, tá? Foi uma live rápida e a gente vai conversando aí e vamos tendo mais lives pra gente ir aprimorando um pouco mais desse papo e dando o suporte aí para vocês, para quem tem dúvida, se vai começar, se não vai, mas eu te faço o convite. Experimente. A melhor coisa que a gente tem é a experiência, né? Experimentar aquilo. Então experimente e depois você toma a sua decisão. Mas eu te garanto que você não vai se arrepender, tá? Bye for now. See you tomorrow.